Juros compostos, reserva de emergência, perfil de investimentos, riscos do mercado financeiro, marcação a mercado. Vem comigo que nessa aula aqui a gente vai descomplicar todos esses conceitos para te ajudar a investir melhor e também tomar as melhores decisões financeiras. Eu sou Leonardo Alves, sócio da CXBR Capital, um escritório de investimentos e soluções financeiras. O nosso trabalho é te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro, tomando as melhores decisões financeiras. Se você precisa de ajuda profissional para investir o seu dinheiro, já clica aqui embaixo no link que eu deixei nos comentários que eu vou te ajudar pessoalmente. E se você ainda não segue nosso canal, já segue aqui embaixo para não perder conteúdos importantes. Vamos começar com um conceito fundamental no mundo dos investimentos, que é o tal dos juros compostos. Esse conceito é chave para que você entenda como funciona o dinheiro e como é que você pode trabalhar para que esse dinheiro cresça ao longo do tempo. Juros compostos, você vai aprender a utilizar o tempo a seu favor, assim como fazem os bancos quando te emprestam dinheiro para os financiamentos, para os créditos e também nos cartões de crédito, só que você vai usar agora o seu favor. O juro composto, ele acontece quando você ganha juros não apenas sobre o valor que você investiu, mas também os juros passam a incidir sobre os próprios juros. Então, é juros em cima de juros. Em outras palavras, é o efeito da bola de neve, onde o valor que você ganha vai sempre se acumulando e crescendo cada vez mais rápido. Eu estou colocando um gráfico aqui na tela para você poder entender como é que funciona isso. Mas olha aqui, dá uma olhada. Imagina que você investiu R$1.000 a uma taxa de juros de 10% ao ano. No final do primeiro ano, você vai ter lá 1.100. Pensando aqui numa composição de juros simples, você vai ter 1.100 no primeiro ano. No segundo ano, você vai ter 1.200. No terceiro ano, 1.300. No quarto ano, 1.400 e assim por diante. Repare que aqui os juros estão incidindo apenas sobre R$1.000, que é o valor próprio. Já quando a gente fala de juros compostos, você repara aqui que o gráfico cresce muito mais alto, porque a cada mês que passa, o juros está incidido sobre o valor nominal que você aplicou e também sobre os juros compostos, os juros sobre os juros. Por isso que você precisa começar a investir o quanto antes e de forma consistente. Essa é uma das melhores estratégias para aproveitar melhor o poder desses juros compostos e fazer o seu dinheiro crescer de uma forma mais rápida. Deu para entender? Os juros compostos é quando os juros incide sobre o próprio e também sobre os juros. Por isso chama juros compostos, é juros sobre juros. Esse é o poder de alavancagem de fazer o dinheiro multiplicar. Próximo conceito aqui da nossa aula é o conceito de reserva de emergência. É um conceito muito importante se você está começando a investir, então presta atenção que isso aqui pode te ajudar nos primeiros passos e mudar a sua vida. A reserva de emergência, no fundo, como o próprio nome diz, é um valor que você vai guardar para poder prover, para poder te cobrir em caso de alguma emergência, como uma despesa médica inesperada, a perda do emprego ou qualquer situação inesperada. O objetivo aqui é garantir que você tenha dinheiro para suprir alguma eventual urgência no momento inesperado, sem precisar recorrer ao empréstimo, ao cartão de crédito ou também vender algum investimento no momento ruim. Então, a gente diz que a reserva financeira tem algumas vantagens e a primeira vantagem de você ter uma reserva financeira é porque a reserva financeira ela tem o poder de proteger o seu patrimônio. É isso mesmo. Imagina que você tem uma situação inesperada, alguma situação de saúde, algum problema de saúde na família, que você precisa desembolsar uma grana para cobrir aquilo ali. Se você não tiver reserva financeira, você não tem outra opção. Você vai ter que pegar um empréstimo ou você vai ter que passar aquilo no cartão de crédito. De qualquer forma, ou ainda, você vai ter que resgatar, vender umas ações, por exemplo, no momento de baixa da bolsa. Ou seja, você vai ter que se endividar ou você vai ter que resgatar o seu investimento num momento ruim para poder suprir aquilo que não tem escapatória. Se você tem uma reserva de emergência, você não vai precisar recorrer ao empréstimo. Você vai ter um dinheirinho ali separado, pega esse dinheiro, supre a reserva de emergência e continua a sua vida financeira. Bom, legal, então você já entendeu que essa reserva é muito importante para proteger o seu investimento. Além disso, a gente diz que a reserva financeira ela
causa um impacto muito bom na sua qualidade de vida. É isso mesmo. Quando a gente pensa em investimentos, em dinheiro, em mercado financeiro, é sempre importante você colocar na balança a sua qualidade de vida. Isso é importante sim. Se você começou a investir, já investe, e esse investimento está tirando o seu sono, talvez seja agressivo demais, não está bom para você. Você precisa equalizar isso. Então, a qualidade de vida, sim, deve ser levada em consideração quando a gente fala de investimentos também. E por que eu estou falando de investimentos nesse momento em que eu falo de reserva de emergência? Justamente porque, se você tem ali um dinheiro guardado, você fica tranquilo, sabendo que se você perder o emprego, se você tiver algum problema, se acontecer qualquer coisa na sua vida, você tem alguns meses de respiro. Então, isso vai fazer com que você trabalhe melhor, com que você tenha uma convivência melhor com a sua família, vai fazer com que você seja mais leve, porque você sabe que tem um respiro em caso de qualquer problema. Então impacta a sua qualidade de vida também. Legal, mas e como calcular essa reserva de emergência? Qual o valor que eu preciso ter nessa reserva de emergência? A gente diz que uma boa reserva de emergência é de aproximadamente 6 vezes os seus gastos fixos mensais. Como é que você vai calcular isso? Lá naquela sua planilha que a gente falou na aula anterior, se você não assistiu a aula anterior, vou deixar o link aqui, dá uma olhadinha lá. Mas a gente fala da sua planilha em que você vai lançar todos os seus ganhos e todos os seus gastos para que você tenha um controle financeiro bem apurado da sua vida financeira. Nessa planilha aqui, você vai pegar todos os seus gastos fixos e aí você vai tirar coisas que são supérfluas, coisas que você consegue sobreviver sem. Então, aquele restaurante, aquele passeio em família, isso aí você tira desse cálculo e leva em consideração só os gastos essenciais para você sobreviver. O aluguel, as contas de água, a conta de luz, a conta de alimentação, transporte, tudo que é essencial para sobreviver. Tudo que você gasta no mês, então, você multiplica por 6. Para quê? Se você tiver algum problema, você vai ter 6 meses de respiro. Então, só para a gente trazer um exemplo aqui para você. Se você fez essa conta, poxa, todos os meus gastos essenciais somados vão dar por volta de 5 mil reais. Isso quer dizer que você vai precisar de uma reserva de emergência de 30 mil, 6 vezes o valor que você gasta no mês. Próxima dúvida muito comum, você já sabe o que você precisa da reserva, já sabe o quanto de reserva você precisa. A próxima pergunta é: onde que eu vou investir essa reserva de emergência? Pensa que a reserva de emergência ela deve ser uma reserva, então ela deve estar em alguma coisa que seja super seguro. A gente vai falar de riscos mais adiante, mas essa reserva de emergência ela tem que estar em algo super seguro, além disso, em algo que tenha muita liquidez. O que é liquidez? Liquidez é o quão rápido você consegue resgatar esse dinheiro. Então a gente sabe que tem umas rendas fixas, por exemplo, tem alguns investimentos que você coloca o dinheiro ali, só que você só pode sacar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Esses daqui não servem para a sua reserva de emergência. Reserva de emergência para uma emergência. A gente nunca sabe quando que essa emergência vai acontecer. Então você precisa sacar esse dinheiro rapidamente. O ideal é que você consiga sacar no mesmo dia ou no dia seguinte. Além disso, ter toda a segurança. A reserva de emergência não é uma parte do seu investimento que vai ter uma alta rentabilidade. E você vai entender o porquê lá na frente. Mas aqui você precisa ter um dinheiro protegido e que você saca rápido para poder cumprir a sua necessidade. Ficou bem claro a reserva de emergência? Então vamos passar aqui para o próximo conceito, que é o conceito de perfil de investimentos. Você sabe qual que é o seu perfil de investimentos? Já calculou isso em alguma corretora? Se você já abriu a conta em alguma corretora, já fez algum tipo de investimentos, com certeza você já teve que calcular. Tem um questionário, quando você abre a conta numa corretora, ou até mesmo para você investir pelo banco, eles mandam para você um formulário que você tem que preencher, responder algumas perguntas ali para que a corretora ou o banco entenda qual que é o seu perfil de investimentos. Basicamente, a gente trabalha com 3 perfis. Então tem o perfil conservador. A pessoa que tem um perfil conservador, ela prefere investimentos mais seguros, mesmo que a rentabilidade seja menor. Ou seja, o foco do investidor conservador é proteger o seu patrimônio. Lembrando que no mercado financeiro não tem um perfil certo ou um perfil errado, tem um perfil que encaixa para cada um. Claro que se você é uma pessoa jovem, se você tem a vida inteira pela frente,
O ideal é que você não seja tão conservador, você vai precisar assumir alguns riscos para que você tenha uma rentabilidade maior no longo prazo. Moderado é o intermediário entre os dois. O investidor moderado ele está disposto a assumir um pouco de risco. A gente diz que ele tem um apetite maior por risco em troca de uma rentabilidade maior, mas também é uma pessoa muito focada em proteger uma parte do seu patrimônio. É um perfil ali que busca equilíbrio, uma parte buscando rentabilidade e uma parte mais protegida. E por último, o perfil agressivo ou arrojado, como algumas corretoras chamam. Esse daqui sim, é um investidor que está disposto a correr mais risco em troca de maiores retornos. Esse é o perfil ideal para quem tem um horizonte maior de prazo para investir, ou até mesmo pessoas que estão acostumadas a lidar com flutuações no mercado financeiro. Assim como a gente falou que uma pessoa muito jovem, às vezes muito conservadora, pode atrapalhar, normalmente aqui pessoas com uma idade mais avançada tendem a não ser tão agressivas, porque já não tem mais tempo para recuperar em caso do tombo e também está no momento de preservar o patrimônio, não de multiplicar mais o patrimônio. Bom, então, ao conhecer o seu perfil de investimentos, você consegue escolher melhor onde você deve investir para que você tenha uma tranquilidade. Lembra que eu falei da qualidade de vida? Isso aqui é muito importante. Se você nunca investiu na vida, o ideal é que você comece sempre de forma conservadora. Mesmo que você começou a investir agora, preencheu o perfil na corretora, poxa, saiu um perfil agressivo ali. Eu sou super arrojado, eu gosto de risco. Se você nunca investiu, começa conservador. Pega 5% do seu patrimônio e coloca em alguma coisa mais arriscada. Depois de alguns meses, coloca 10%. Você nunca investiu, vai experimentando, vai de pouquinho. Assim como você, quando vai entrar na piscina, você não pula de uma vez, põe um pezinho, põe o outro, vai experimentando, vai testando. Muitas vezes, por você achar que é agressivo, isso já vi algumas vezes acontecendo, você abre a sua conta, começa a investir, coloca todo o seu dinheiro em alguma coisa super agressiva, porque você acha que vai render muito dinheiro. O que acontece? Se aquilo ali oscilar para baixo, pode te fazer mal. E se você sacar nesse momento, se você resgatar esse investimento nesse momento, você pode ter um prejuízo muito grande. Então, mesmo sendo uma pessoa mais agressiva, o ideal é que você vá devagar, para você entender como é que funciona, para depois você pegar mais pesado. E já falando de risco aqui, vamos entender como é que funcionam os principais riscos do mercado financeiro. Eu trouxe aqui os 3 principais riscos, que é tudo que você precisa começar, tudo que você precisa para começar nos seus investimentos. A gente sabe que tem outros tipos de risco no mercado financeiro, mas para você começar, se você souber bem esses 3, já está tranquilo, você já começa a investir com uma certa segurança. E a gente pode dizer que os riscos eles estão envolvidos em tudo que a gente faz na vida. Nos investimentos não seriam diferentes. Então, só o fato de você acordar, levantar da cama, você já começa a passar alguns riscos na sua vida. Investimentos, a mesma coisa. Todo investimento envolve risco. Então, eu sempre brinco, mesmo que você guarde todo o seu dinheiro embaixo do colchão, você está correndo risco. Você tem o risco de você ser roubado, você tem o risco desse negócio pegar fogo, você tem o risco ainda da inflação. Lembra que a gente falou da inflação? Você tem o risco da inflação corroer o poder de compra desse dinheiro. Então, mesmo que o dinheiro estiver guardado embaixo do seu colchão, mesmo que o dinheiro estiver guardado num cofre, ele está correndo risco. Então, não existe investimento sem riscos. Aliás, uma parte muito importante da educação financeira para você que está começando seus investimentos é você não cair em golpes. Quando você cai em golpe, fazendo um parênteses aqui breve, quando você cai em golpe, isso aqui pode atrapalhar demais a sua evolução na vida financeira. E uma das características do golpista é sempre te dizer que você tem uma alta rentabilidade sem riscos. Toda vez que alguém falar que o investimento não tem risco, acende a luz vermelha, toma cuidado, principalmente se a rentabilidade estiver muito alta. Lembra que a gente falou da Selic? Quanto maior os juros acima da Selic, maior o risco desse investimento. Então, se alguém te falar que tem uma rentabilidade muito acima da Selic sem risco, toma cuidado, isso aqui provavelmente é um golpe. Bom, voltando aqui para o nosso conteúdo. É importante você entender como é que funcionam cada um dos riscos. Eu falei que eu ia trazer os 3 principais riscos aqui para você. Começando aqui pelo risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco do calote.
traduzindo aqui para um português bem claro. Como é que a gente diz? Ele é um risco sempre a ser analisado nas rendas fixas. A gente vai falar mais para frente, mas na renda fixa, lembrando que toda vez que você investe na renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Se você empresta dinheiro para alguém, qual é o maior risco? O maior risco é essa pessoa não te pagar de volta. É o calote. E a gente diz que é o risco do emissor de um título não conseguir pagar a dívida. Então, se você empresta o dinheiro para uma empresa e essa empresa quebrar, essa empresa tiver problema, essa empresa falir, ela não vai te pagar. Esse é o risco de crédito. Você emprestar e não receber de volta. Por que normalmente a gente evita emprestar para aquele seu cunhado, para aquele seu familiar meio picareta? Porque você vai emprestar para ele e sabe que ele não vai te pagar de volta. Esse aqui é o risco de crédito, o risco do calote. O segundo risco é o risco de liquidez. O risco de liquidez é quando você não consegue vender alguma coisa ou resgatar algum investimento rapidamente sem sofrer perdas significativas. Uma coisa que tem um risco de liquidez muito alto é o investimento em imóveis, por exemplo. Por quê? Se você precisar vender um imóvel rapidamente, a gente sabe que é difícil. Claro, você pode ter sorte, anunciar o imóvel e no segundo dia já vender, mas isso aqui é uma exceção. Normalmente os imóveis demoram a ser vendidos. Como é que você vende rápido um imóvel? Se você abaixar o preço. Então, o imóvel que vende 1 milhão, se você vender por 800 mil, por 700 mil, provavelmente você vai vender muito rápido esse imóvel. Por isso que a gente diz que o risco de liquidez é sem perdas significativas, porque aí como você está tendo essa perda, você está caindo nesse risco de liquidez. Um investimento muito líquido, você consegue desfazer dele, consegue resgatar esse valor ou consegue vender sem ter perdas. Ficou claro isso daí? Legal. Vamos para o próximo risco então, que é o risco de mercado. O risco de mercado está relacionado às flutuações dos preços. A gente sabe que a grande parte dos ativos tem uma volatilidade nos preços. Até o imóvel que a gente acabou de usar como exemplo, ele tem volatilidade nos preços. Em alguns momentos o mercado imobiliário está muito aquecido, em outros momentos nem tanto. Além disso, uma coisa que fica muito clara que a gente consegue enxergar é justamente no valor das ações. As ações, elas têm um risco de mercado muito alto, porque elas sobem e descem diariamente. Então, todos os dias as ações são negociadas em bolsas de valores e elas têm um sobe e desce todos os dias. Tem diversos fatores impactando aí esse risco de mercado. Então, a economia, o ciclo econômico que a gente está vivendo, a política e até eventos internacionais, além do próprio negócio da empresa. Então, o risco de mercado que você precisa ter em mente agora. O risco de mercado é essa volatilidade, esse sobe e desce no preço dos ativos, que muitas vezes acaba tirando o sono do investidor um pouco mais conservador. E como é que você faz para minimizar os riscos da sua carteira? Uma boa estratégia para minimizar riscos da sua carteira é a diversificação dos investimentos. Então, se você tem uma parte dos investimentos, lembra que a gente falou da Selic? Uma parte dos investimentos na Selic, uma parte dos investimentos em inflação, lembra que a gente falou da inflação? Uma parte dos investimentos em ações, uma parte em fundos imobiliários. Se você tiver uma boa diversificação, o que acontece? Você não sofre o impacto tanto dessa volatilidade. Então, se você tiver 5% em ações e 95% em renda fixa, esses 5% de ações, essa volatilidade que você vai ter aqui embaixo não vai impactar de uma maneira tão incisiva todo o restante da sua carteira. Bom, isso daqui está alinhado com o conselho que toda avó daria ao neto, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Além disso, se acontece algum problema com a bolsa de valores, se acontece algum problema com alguma ação que você investe ou com alguma renda fixa também pode ter problema, a gente vai ver isso lá na frente. Mas se você tiver algum problema numa renda fixa e todo o seu dinheiro estiver lá dentro, você vai perder todo o seu dinheiro. Por isso é importante você diversificar tudo isso daqui. Bom, e aí falando de risco de mercado, um outro conceito importante a ser tratado aqui é justamente da marcação a mercado. Aqui você vai ver que nem toda renda fixa ela é constante como parece. Ou seja, a renda fixa, aquela que você emprestou dinheiro para alguém, durante a vida ativa de um título, ela pode ter sim variações no seu preço. Então, embora o nome seja renda fixa, até o vencimento desse título ele pode subir e descer.
Por que chama renda fixa então? Ela chama renda fixa porque no momento em que você investiu naquele título, você já sabe quais são as condições, qual que é o prazo de vencimento, qual que é a rentabilidade do título e assim por diante. Mas como os títulos normalmente têm liquidez, principalmente com crédito privado ou até com título público, ao longo do tempo, antes do vencimento, pode ser que o título tenha um aumento, uma diminuição do preço, tá? E a gente chama isso de marcação a mercado. E como eu já expliquei, nada mais é do que o valor de um ativo no momento atual. Se você for vender aquele ativo agora, o quanto que ele vale. Se ele ficar até o vencimento, você vai receber a rentabilidade acordada. Agora, se você não quiser ficar até o vencimento, se você quiser vender ele agora, ele vai ter o preço ali que o mercado está pagando para ele naquele momento. Então, se você quiser vender o título hoje, em vez de considerar o preço da compra, o preço original, a gente vai levar em conta o preço da marcação ao mercado, ou seja, o preço atual naquele instante. Por exemplo, você pode ter comprado um título de renda fixa de R$1.000 que vence daqui a um ano com uma rentabilidade de 10%. Vamos utilizar esse exemplo? A renda fixa, R$1.000, você pagou R$1.000 nela, rentabilidade de 10%, vencimento em um ano. Então, se você esperar daqui a um ano, você vai resgatar esse título por 1.100. Não estou pensando em imposto aqui, mas vai resgatar por 1.100. Agora vamos pensar que, conforme a condição do mercado, está tendo uma volatilidade, se você quiser vender esse título agora, esse título vai estar valendo R$950. Poxa, mas vai estar valendo menos do que eu paguei nesse título? Vai estar valendo menos por conta das condições de mercado. Agora, se você esperar um ano, com certeza você vai tirar 1.100. Agora, o contrário pode acontecer também. Você pode comprar um título por 1.000, esperando resgatar esse título daqui a um ano por 1.100 e em algum momento, antes do vencimento, esse título está valendo 1.200, 1.150, está valendo mais do que no vencimento. Isso pode acontecer sim. Isso é até, de certa medida, comum nos títulos públicos. Por isso que muita gente faz trade com título público. Não compra para ficar até o final, mas compra esperando essas volatilidades para ter um ganho em cima dessa volatilidade. Até fiz um vídeo falando sobre isso. Deixei aqui, depois dá uma olhada se você tiver mais curiosidade. Bom, esse conceito é importante porque ele mostra como os preços dos ativos podem variar ao longo do tempo. No caso das rendas fixas com liquidez, títulos públicos, créditos privados, a marcação a mercado é importante. Normalmente, esses títulos têm uma marcação a mercado importante e podem ter, sim, ao longo do tempo, uma rentabilidade negativa na sua carteira. E aqui o importante é que você entenda que a renda fixa, se você ficar até o final, ela vai te pagar o valor acordado. Agora, antes do vencimento, ela pode, sim, ter uma flutuação. E aí, deu para você entender esses conceitos fundamentais que a gente trouxe aqui na aula de hoje? Bom, pessoal, no primeiro momento pode parecer um pouco mais complicado, mas o ideal é você começar e ao tempo você vai se aprofundando, você vai entendendo, na prática tudo fica mais fácil. Na próxima aula, a gente vai trazer aqui, vai entrar mais nos investimentos, vai entender como é que funcionam as rendas fixas e rendas variáveis, a gente vai entrar nos detalhes das diferenças, das semelhanças e você vai entender como é que funciona cada uma delas. E lembrando, se você precisar de ajuda profissional para investir o seu dinheiro, clica aqui no link que eu deixei nos comentários que eu vou te ajudar pessoalmente a investir melhor esse dinheiro dentro do seu perfil. Se você ainda não segue nosso canal, aproveita, já clica para seguir, ativa o sininho para não perder conteúdos importantes que a gente está trazendo por aqui. Você tem dúvidas ou sugestões? Deixe nos comentários desse vídeo que os seus comentários podem virar um futuro vídeo aqui no canal. Um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês.